Oi gente, como vocês estão? Trouxe aqui mais um vídeo sobre cerâmica fria. Espero que gostem e sejam muito bem-vindos. E vamos começar esse vídeo falando rapidamente sobre os materiais. A cerâmica que eu costumo usar é essa aqui, e ela é uma marca que já tá bem conhecida na internet. E aí você tem a opção de escolher se quer a de 250 gramas ou de 500. Aí também tem a de 1 kg. As ferramentas que eu tenho se chamam estecas. Eu ganhei essas aqui da minha mãe, vem 8 peças, e essa outra aqui eu comprei. A diferença é que veio 8 a mais. São basicamente a mesma coisa, os mesmos formatos, com umas peças diferentes, como essa aí que eu mostrei. E o real motivo pra eu ter comprado ela foi esse rolo que veio junto, porque antes eu costumava abrir a massa na base do improviso. E uma coisa que eu gosto de utilizar bastante é esse borrifador. Ele facilita muito na hora de umedecer a massa. Se tu não tiver, não tem problema. É só usar um pincel, já vai te ajudar bastante. E a outra dica que eu dou pra vocês é, antes de meter a mão na massa, literalmente, tenha em mente o que tu vai fazer. Porque eu já fiz isso de estar ali com a massa na mão, ter ideia do que eu vou começar a fazer. E é bem mais fácil também. Então, pesquisem aí inspirações. Eu vi uma mulher usando um pó de café pra misturar na massa, dar uma certa textura. Quando eu vi, eu fiquei com muita vontade de testar isso. No começo eu achei muito estranho porque o pó de café não queria misturar com a cerâmica, mas aí eu fui só amassando que no final deu tudo certo. Então, a ideia inicial era fazer um mini vaso pra minha mãe, mas aí eu desisti no meio do caminho. E eu tenho esses discos aqui, eles estão dentro desse pacote faz um tempo e eu não tenho nenhum frasco pra colocar eles dentro. Então eu pensei, por que não fazer um pote pra eles, né? E assim, diferente do potinho que eu fiz no último vídeo, eu decidi fazer esse daqui de uma outra maneira. Acompanhem um pouco desse novo processo. Então, eu fiz aqui um segundo disco, só que um pouco menor que o primeiro. E eu vou colar o segundo em cima do primeiro, bem no centro, pra fazer a nossa tampa. Eu acabei deixando secar por tempo demais, então eu tive que umedecer a peça pra ela amolecer um pouco e só então fazer os risquinhos. E esse detalhe da cerâmica é até legal porque se acontecer de eu fazer uma peça, ela secar e eu me arrepender, eu posso reutilizar a cerâmica, porque ao entrar em contato com a água ela amolece novamente. Eu só nunca fiz isso, então eu não sei como é que é realmente esse processo aí. E para a segunda peça, eu decidi fazer tipo que um porta-giz.
Às vezes, quando eu tô fazendo algum desenho com giz pastelioso, eu vou tirando as cores que eu vou usar na pintura e acaba que fica espalhado na mesa. E às vezes o giz até suja minhas coisas, por ele ser assim, desse material tipo que molhado, sei lá. Então me surgiu essa ideia de fazer isso. E eu achei muito gostoso essa parte de amassar as bordas. Foi um momento assim que eu achei muito satisfatório de fazer. Então, é assim que ficaram as minhas peças após a secagem. E eu percebi algumas coisas que acontecem quando a cerâmica seca totalmente. Mas lá pra frente eu vou explicar pra vocês o que é. Eu tenho aqui algumas lixas que são mais grossas e outras mais finas. Essa vermelha é a mais grosseira e a preta é mais fininha e ela é uma lixa d'água. Só que nesse caso aqui a gente não precisa de água. E essa lixa mais grosseira eu uso primeiro porque ela vai tirar as imperfeições mais profundas assim. Aí depois eu venho com mais fininha pra ficar mais perfeitinho. Eu não sei se deu pra vocês perceberem, mas a tampa e o pote não ficaram exatamente no mesmo tamanho. Então eu tive que deixar o pote um pouco mais pra poder ficar na proporção certa, ou quase certa, né? Então essa foi uma das observações que eu fiz, só que eu vou explicar isso melhor nas notas finais. Nesse próximo passo eu fiquei um pouco indecisa. Isso porque quando eu vim com essa ideia de usar o pó de café, eu não parei pra pensar em como faria a pintura. Porque não faria sentido nenhum eu usar o pó de café na cerâmica e pintar o pote inteiro. Então eu decidi buscar algumas inspirações. Depois de muitas pesquisas eu acabei salvando algumas ideias e consegui ter em mente o que fazer. Já a segunda peça eu sabia o que ia fazer desde o começo, então não foi necessário fazer nenhuma pesquisa. E o engraçado é que eu achava que o único trabalho que eu ia ter com esse era fazer essas linhas, mas não era. Eu explico melhor depois. Voltando para a primeira peça, eu decidi fazer só algumas flores, até porque faz mais sentido, sendo que o puxador é no formato de uma flor, e porque também é fofo. Aqui eu acabei manchando na via. E eu não seria eu se não fizesse isso. E é claro que as minhas flores foram no formato de tulipa, porque por alguma razão eu amo tulipa. E essa florzinha aleatória também é só pra variar. E no puxador, eu usei o mesmo tom das flores pra ficar uma coisinha mais combinando. E como eu disse antes, eu achava que fazer as linhas de referência seria a parte mais difícil dessa peça. Mas eu tava enganada, porque essa pintura que eu usei tem um certo padrão e eu acabei me confundindo demais nesse padrão. Teve um momento em que eu usei a cor que não era pra usar, o tom de cor que não era pra usar num quadradinho. Errei várias vezes, na verdade. Mas o bom é que dá pra consertar e deu tudo certo. E por fora eu usei só um tomzinho de rosa mesmo, só isso. Sem mais detalhes. E no final ficou desse jeito e eu gostei muito do resultado. E uma das observações é a peça ficou com essa curvinha no fundo. Eu acredito que a razão seja porque eu virei a peça pra secar embaixo. Então fica a dica aí na tela pra vocês. Então chegou um momento em que eu acho que todos estavam esperando, que é sobre o verniz geral. Eu particularmente não gosto muito porque o cheiro é muito forte. No entanto, eu tô usando ele já que o acabamento é muito melhor. E, bem, nesse momento aí eu fiquei um pouco nervosa porque como a peça é maior, já sabia que ia ficar tipo que algumas marcas do pincel. Assim, não pode passar verniz muito em excesso. Quando fica um acúmulo dele, em qualquer parte assim da peça, ela acaba ficando amarelada. O motivo eu não sei, mas é melhor evitar. Ok, nesse momento eu tava muito nervosa, porque eu não sabia o que esperar. E quanto mais eu passava o verniz, eu não sabia se gritava de alegria ou de desespero. E eu devo admitir que eu até tava gostando desse resultado, de como tava ficando.
Outra coisa sobre esse momento do verniz. Eu coloquei em uma tampinha PET porque por ela ser menor, eu gosto de colocar disponível muito de uma vez. Porque no meu ver, ela seca muito rápido. E acaba que parece assim que ela tipo que engrossa quando seca. E em um recipiente maior, ele ficaria espalhado. Então eu gosto da tampinha. E pela razão do amarelamento, eu começo passando só uma camada fina. Espero ela secar por uns minutos e depois eu venho com outra camada. E eu acabei esquecendo de mostrar o processo de pintura desse cogumelo. Então, se vocês queriam ver, me perdoem por isso. Mais uma coisa. Eu gosto sempre de deixar um pote, alguma coisa assim, com um pouquinho do solvente. Só pra ir mergulhando de vez em quando o pincel pra tirar o excesso do verniz das cerdas. Porque eu tenho a impressão de que o pincel vai ficando um pouco duro conforme o uso do verniz. Tipo, quando a gente faz uma pintura normal, fica ali com um copo de água do lado pra tirar o excesso de tinta do pincel. E passando todo esse período de espera, eu vim novamente passando mais uma camada e foi intercalando tempo, camada, esperar para passar do outro lado. E a observação que eu queria dar pra vocês é que eu percebi não agora, mas desde outras coisas que eu já fiz com a cerâmica fria, é que a massa parece se encolher quando seca totalmente. Como por exemplo a tampa, eu meti no pote e ela acabou ficando menor que o pote. Então eu tive que lixar bastante para poder os dois ficarem no tamanho certo. E também na hora de fazer o teste com os discos de algodão, eles não couberam do jeito que era, do jeito certo. Tipo, eu fiz esse negócio na medida de um deles, então eu esperava que fosse certinho, né? E essa foi a minha observação. Da próxima vez eu vou tentar fazer um pouco maior e eu quero ver esse negócio não caber, porque vai ter que caber. E é isso, agora fiquem com os resultados finais.